Pouco conhecida, fora das comunidades e mosteiros redentoristas, a beata Maria Celeste Crosta Rosa viveu uma experiência transformadora em sua vida. Recebeu a missão de aprofundar o Evangelho na dimensão de transformação e de gerar uma nova família religiosa, dando origem à primeira ordem redentorista feminina, em 1731. Por isso, hoje, na nossa roda de conversa, nós vamos falar um pouco mais sobre a vida e a missão da beata Maria Celeste Crosta Rosa, conversando de forma remota com a irmã Silvana Nazaré Silva. Irmã Silvana, boa tarde, bem-vinda. Acho que a gente vai retomar a conexão com a irmã Silvana. Padre Jefferson Nunes, missionário redentorista, também está conosco. Boa tarde, bem-vindo, padre. Boa tarde, confrade. É uma alegria poder participar desse programa especial Almanaque Católico, ainda mais para falar de quem eu amo muito, a beata Maria Celeste Crosta Rosa. Padre Jefferson, nós já tivemos a oportunidade de, em uma viagem pela Itália, visitarmos os mosteiros redentoristas. Eu queria que o senhor falasse para quem está em casa quem foi a beata Maria Celeste Crosta Rosa. Sim. A beata Maria Celeste Crosta Rosa, ela nasceu no dia 31 de outubro de 1694. Com 11 anos, ela faz a primeira Eucaristia e começa a ter várias revelações místicas ou experiências místicas de Deus. Com seus 17 anos, ela faz o voto perpétuo de virgindade, sem estar em nenhuma ordem religiosa. Ingressa em 1718 no Carmelo de Mariliano, faz uma experiência no Carmelo. Esse Carmelo é fechado por questões feudais e é aconselhada por um padre pio operário, Monsenhor Falcoia. Ela vai para um conservatório, onde algumas jovens viviam sobre a regra de uma ordem, no caso da visitação. E lá neste mosteiro, nesse conservatório, ela recebe a missão da fundação de uma nova ordem religiosa, cujo carisma das irmãs seria ser neste mundo memória viva do Redentor. Ela é expulsa desse mosteiro em Scala e chega em Fódia. Chegando em Fódia, ela reconstrói toda a espiritualidade redentorista. Por isso, ela é considerada a fundadora da família redentorista, juntamente com Santo Afonso, e morre em 1755. E a sua morte é muito bonita porque ela era muito amiga de São Geraldo. São Geraldo, enfermo, no seu leito de morte também, ele percebe e canoniza em vida a beata Maria Celeste Crosta Rosa, né? E é mais ou menos isso. Perfeito. Acho que a irmã Silvana voltou. Agora sim, irmã, bem-vinda, boa tarde, uma alegria contar com a sua participação. Uma alegria toda minha estar participando. Irmã Silvana, eu queria perguntar para a senhora como é a vida de um mosteiro redentorista. Isso porque é um mosteiro, digamos assim, sonhado, idealizado por Maria Celeste Crosta Rosa a partir da sua experiência de fundadora, né? A nossa vida de oração contemplativa é de silêncio e recolhimento, né? Pequenas mortificações. As monjas se reúnem 7 vezes ao dia para rezar o ofício das horas. O desejo da beata Maria Celeste que o mosteiro seja um cenáculo, assim, todo o tempo as nossas vidas sejam em oração, seja no trabalho, no lazer, mas fazer tudo em atitude de oração. Mesmo nos pequenos detalhes, tipo no trabalho no quintal, sempre com espírito de oração e recolhimento. Perfeito. Padre Jefferson, quando nós falamos da vida de um mosteiro redentorista, qual que é a espiritualidade, qual que foi a herança espiritual que Maria Celeste Crosta Rosa deixou para a igreja
a partir da fundação da Ordem do Santíssimo Redentor? O legado de Maria Celeste está centrado na sua própria espiritualidade, que é profundamente cristocêntrica, né? Baseada no Evangelho de São João e nas cartas paulinas, sobretudo quando São Paulo se refere naquele famoso dito da carta aos Filipenses, né? Viver para mim é Cristo. E também era uma mulher profundamente eucarística. As suas revelações místicas ou experiências de Deus se dava por meio da adoração eucarística e participação da Santa Missa. E o seu legado, que não é um fruto somente para a Ordem do Santíssimo Redentor, mas para toda a Igreja, é esse convite, ser no mundo memória viva do Redentor. Ela traduz também por ser no mundo um retrato animado de Jesus. Ou como nosso fundador traduziu, Santo Afonso, ser continuador do Redentor. Seria esse o principal, e também a sua devoção à Nossa Senhora. Ela também teve várias experiências profundas com a Virgem Maria. E como nós podemos traduzir, irmã Silvana, essa proximidade entre as irmãs e os missionários redentoristas? Existe alguma perspectiva, por assim dizer, na espiritualidade de aproximação ou de complementação da missão da Ordem com a Congregação do Santíssimo Redentor? Sim, através de Santo Afonso, né? Porque ele era muito amigo da Beata Maria Celeste, e ele foi assessor dela na fundação, tanto feminina e masculina, né? Daí foi uma inspiração da Beata Maria Celeste fundar a ordem masculina dos padres redentoristas, que são nossos irmãos. E o Santo Afonso se tornou grande amigo da Beata e confessor dela até o último momento de sua vida. Padre Jefferson, quando nós falamos da experiência de Santo Afonso, que vem depois da experiência de Madre Maria Celeste, como nós poderíamos dizer que ela contribui para o surgimento da missão da Congregação dos Missionários Redentoristas? Assim, após a experiência mística, a fundação dessa nova ordem, nas vésperas de São Francisco, aproximadamente no dia 3 de outubro, ela tem uma nova experiência de Deus. E nessa experiência aparecem 3 pessoas: o Redentor vestido de vermelho, cujo hábito das irmãs até hoje é vermelho, São Francisco e também Santo Afonso. E o Santíssimo Redentor diz para ela que aquele homem tinha sido escolhido para ser o fundador do ramo masculino. E isso tudo tem a ver e vai de encontro com a experiência de Santo Afonso com os cabreiros. Ele já estava inquieto, porque no contexto napolitano, lá de Nápoles, havia 3 padres para uma pessoa. E os camponeses sofriam essa carência de assistência eclesial. E Santo Afonso se incomodou com isso. Por isso, Maria Celeste, ao falar que nós devemos ser memórias vivas do Redentor, nós temos um destinatário preferencial, que são os pobres. E no contexto de Santo Afonso eram os camponeses. Perfeito. Irmã Silvana, quando nós falamos, por exemplo, do ser viva a memória, essa afirmação que Madre Maria Celeste sempre faz em seus escritos, ser viva a memória do Redentor. O que essa expressão quer dizer às pessoas e principalmente às suas filhas espirituais, às irmãs redentoristas? Ser viva a memória é a gente imitar o próprio Cristo no dia de hoje, né? É a nossa missão, né? O Redentor, ele continua em nós. Então, nós temos que ser para o mundo essa memória do Redentor, até ao ponto de dizer como São Paulo, né? Já não eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
Esse que é o ser memória de Cristo para o mundo. Perfeito. Padre Jefferson, quando nós falamos também daquilo que nós tivemos a oportunidade de ver, que é a vida comunitária das irmãs redentoristas, dos mosteiros que nós visitamos, né? O que difere um mosteiro de outro ou não há diferença? Explica para quem está em casa, até para que a gente possa entender que os missionários redentoristas são de vida ativa na sua missionariedade, por assim dizer, e as irmãs são de vida contemplativa, na sua experiência e também na sua vocação, né? Eu gosto de comparar aquele famoso dito muito usado na igreja, né, que o Oriente é um pulmão e a igreja latina é um pulmão e o Oriente, a igreja oriental é um outro pulmão. Então, a nossa vida espiritual como redentorista é mais ou menos essa mesma coisa. Nós somos os missionários, mas somos sustentados pela oração das irmãs. E de fato, cada mosteiro difere um do outro, porque vai muito da cultura, da realidade do país. Mas o mais importante para a vida das irmãs é isso, né? É ser esse retrato vivo, como a irmã Silvana bem disse, né? Não é ser somente uma memória, uma recordação, mas é que as ações das irmãs devem ser as ações, as atitudes de Jesus Redentor. E nada melhor do que viver essa espiritualidade na vivência da fraternidade, do diálogo, do respeito, da alegria do Evangelho, que enche a nossa vida de sentido e de esperança. Perfeito. Irmã Silvana, a jovem que deseja conhecer mais da experiência de uma monja redentorista, o que ela deve fazer, como ela deve proceder para estar em contato com essa família religiosa para um discernimento espiritual? No primeiro momento, quando ela sente o desejo de ter uma vida mais profunda no mistério da Eucaristia, ela entra em contato aqui com as monjas redentoristas no mosteiro de Itu. Daí ela vem para uma conversa, daí as irmãs começam a fazer um acompanhamento com ela. Aí se a menina desejar entrar pela nossa ordem, ela tem 3 meses de experiência externa. E logo ela passa a ser postulante, para aprofundar um pouco mais a espiritualidade redentorista. Perfeito. Padre Jefferson, o senhor também poderia dizer, né, para as moças que estão acompanhando o nosso programa, querem fazer um discernimento pela vida monástica, eu sei que o senhor gosta sempre de fazer a propaganda para as irmãs redentoristas, agora o senhor fique bem à vontade. Ah, sim, obrigado. Então, você que nos acompanha pela TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai, e sobretudo neste programa, o Almanaque Católico, sente uma inquietação no seu coração, ser de Deus vale muito a pena. E imagine ser um retrato vivo do Redentor. Então, busque, entre em contato com as irmãs redentoristas, faça essa experiência e eu tenho certeza que vale muito a pena. Maria Celeste é uma santa incrível. Alguns a comparam até a Santa Teresa d'Ávila, pela sua profundidade espiritual. Inclusive, ela escreveu 16 obras. Imagine, naquele contexto lá, onde a mulher não tinha muita oportunidade de estudo, ela se apega ao estudo e se aprofunda na teologia, elabora um plano espiritual para as suas filhas. Então, isso é muito bonito. Então, se você sente no desejo, se tem dúvida, vale a pena arriscar. E arriscar não é se comprometer, é conhecer. Então, procure a Ordem do Santíssimo Redentor, sobretudo o Mosteiro da Irmã Silvana, em Itu, lá em São Paulo. Tá aí. Muito obrigado, Padre Jefferson. Quero agradecer, e de modo especial também, né, o trabalho que o senhor tem feito dentro das redes sociais e até mesmo do seu apostolado em demonstrar a importância para nós redentoristas
e para toda a igreja da figura da Beata Maria Celeste Crosta Rosa e, é claro, também promover assim a vocação da irmã redentorista, da monja redentorista, assim como Madre Maria Celeste um dia o foi. Um abraço, Padre Jefferson, fica com Deus. Obrigado, um abraço. E é como eu tenho o costume de dizer, os franciscanos têm Santa Clara e também São Francisco, as carmelitas Santa Teresa e São João da Cruz. Os redentoristas têm Afonso e Celeste. Um abraço. Um abraço, irmã Silvana, fique com Deus, muito obrigado pela participação. Um abraço, Padre, eu que agradeço. Fica com Deus também. Amém.